Nosso estudo de hoje está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Emmanuel comenta na lição 63, quem sois? Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestres e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhe digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o mestre sem títulos vivos da sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por ele também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvides vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. É muito comum no meio espírita, quando você começa a estudar e quando você começa principalmente a participar de algumas reuniões, os espíritos fazerem exatamente isso que está aqui na lição. Fala, peraí, quem é você para querer falar alguma coisa? E eles fazem questão mesmo, de apontar até quais são as suas falhas. Logo, você que faz isso, faz aquilo, normalmente não entra assim nos pormenores, né, mas entram na ideia, no fato. Dependendo da qualidade vamos botar assim, da ostensividade do médium, vou nem falar qualidade, pode ser que eles adentrem sim em alguns pormenores também. Mas o que acontece normalmente é isso, os espíritos, eles vêm assim, o que você está pensando que é? Você quer falar pra gente, mas com que moral você quer falar com a gente? A gente sabe que você faz isso e faz aquilo, assim, assim. Me lembro de uma passagem do Evangelho que os discípulos interrogam a Jesus, falam, mestre, por que essa categoria de demônios, espíritos inferiores, a gente não consegue expulsar? E Jesus fala para ele que para esse tipo é preciso jejum e fé. O que é o jejum? O jejum não é jejum de não se alimentar, é o jejum de você se abster de tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Então, quanto maior a moralidade de um espírito, maior a autoridade ele vai ter quando tiver esse intercâmbio, quando tiver que conversar, quando tiver que estar fazendo uma oração, um intercâmbio qualquer, né? Que não deixa de ser uma oração, acaba sendo pedido para aqueles que estão acima da gente para estar protegendo a gente ou alguém, algum amigo nosso, ou tem alguém que já desencarnou, não deixa de ser. Mas o texto, ele vem fazer uma comparação, para a gente falar assim, olha, a gente não está acostumado aqui na Terra, tudo que a gente vai participar do comércio, a gente não precisa de bens ou então de valores monetários. Então ele vem falar aqui para a gente, olha, quando você vai ter qualquer operação aqui de César, você precisa ter ou dinheiro na mão, ou algum título de crédito, ou algum bem para dar em troca. Na permuta espiritual, esses valores são individualíssimos. Ninguém vai conseguir por você. Aquela história que teve lá no passado de venda de indulgências, isso a gente sabe que hoje já foi tudo por água para terra abaixo. Inclusive, o movimento protestante de verdade começou com isso, com as teses de Lutero contra a venda de indulgências. Porque não se vende indulgência. Indulgência é uma coisa pessoal. A doutrina espírita vem mostrar para a gente assim, ó, nós passamos por 3 etapas. A gente comete uma atitude qualquer, vem o arrependimento quando a gente descobre que aquilo é errado, a gente continua sentindo os efeitos daquilo que a gente fez, até que a gente tem a oportunidade de reparar. Quando reparou, virou a página,
quando traz essa informação para a gente, está querendo dizer para a gente o seguinte: gente, não existe ninguém que tenha chegado à perfeição sem passar por isso. Se todos fomos criados simples e ignorantes, todo mundo já errou muito. Inclusive Jesus, para chegar ao ponto que ele está hoje, de ser o guia da humanidade, ele também um dia foi criado simples e ignorante. Foi ele que falou: nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, sois deuses também, aponta para a gente lá no Evangelho de João e fala: tudo que eu fiz vocês podem fazer também. Então ele está fazendo uma comparação aqui dos valores materiais com os valores espirituais e chamando a atenção, uma atenção muito séria, que ele fala assim: mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Eu vou ser muito sincero com vocês. Todas as vezes que alguém tenta exaltar alguma virtude, alguma conquista minha, eu falo: peraí, não fale do que você não conhece. Você ainda não tem noção ainda. Quem está convivendo comigo de mais próximo sabe os defeitos que eu ainda tenho, sabe os problemas ainda muito graves que eu ainda tenho dentro de mim, que eu reconheço e que tem as minhas maneiras de estar aqui combatendo, né, o bom combate, como Paulo de Tarso fala. Mas o texto de hoje é similar àquela passagem do Evangelho que fala assim: vem cá, por que você arrisca querer ficar nos primeiros lugares para correr o risco de alguém chegar lá e falar: esse lugar não é teu não, você pode ir lá para o final e colocar Não é muito melhor você sentar lá no final e o dia que você for merecedor mesmo, alguém viu: vem cá, o teu lugar é aqui na frente. Então não tem essa pretensão. E outra coisa, vamos falar aqui de maneira mais séria com relação à mediunidade, por exemplo. Com mediunidade não se brinca. Não deixa em momento algum escapar das suas palavras qualquer coisa relativa à mediunidade. A mediunidade é coisa séria, não se arrisca. Se você não tem certeza, não fala. Fica na sua. Porque o que acontece é que ele vem falar aqui, né, que tem muita gente que quer falar alguma coisa, mas para o plano espiritual não se engana. Eles estão vendo tudo, eles estão tendo uma visão além desse corpo físico. A gente traz marcas para o nosso corpo espiritual. Paulo de Tarso fala isso na segunda carta aos Coríntios. Nós temos o corpo físico, temos o corpo espiritual. Eles estão olhando para o nosso corpo espiritual e, sem precisar de ninguém falar para eles, eles vão saber onde está o nosso desequilíbrio. Pode estar na gula, pode estar ainda nas funções genésicas, no sexo, pode estar em algum vício, pode estar o pulmão, o fígado, qual é a região, que dependendo da droga que você usa, pode estar no falar mal da vida das pessoas, e vai ver no perispírito, nesse corpo espiritual, essas marcas, de maneira que não tem como esconder dos espíritos quem nós somos. E mais ainda, né, eu me lembro, né, do livro Libertação, que André Luiz escreveu, através das mãos do Chico também, ele falando que chega no plano espiritual as pessoas têm um disparate de querer esconder as coisas. Não foi eu que fiz, né? Como não fez? Quando ele lembrava, o próprio pensamento cria uma tela em que todos conseguem observar com detalhes aquilo que ele realmente fez. É como se fosse um filme mesmo, uma filmagem. Nós temos gravado mesmo essas atitudes todas, as atitudes mais corretas, as mais equivocadas, os erros que a gente insiste, está tudo aqui. Aí você vai querer chegar para o espírito e querer enganar, ele vai falar assim para a gente rindo, né? Meu filho, você faz parte ainda da nossa categoria aí, né? Você fica aí querendo pedestal, né? Ou então eu passo até uma experiência muito interessante que eu tive, e me lembro até qual foi o ano, 1996, não esqueci mais o ano. Eu estava com umas aspirações, umas coisas, né, de reforma íntima, de trabalho no bem e tal, e alguém do outro lado, um amigo meu, que gosta muito de mim, virou para mim e falou assim: olha, você está querendo dar passos maiores que a sua perna. A gente aplaude aqui, é muito legal, qualquer intenção de evolução é legal, mas esteja preparado para cair, porque você não é isso tudo não. E foi dado com tanto carinho e com tanta sinceridade que eu agradeci a maneira como foi dito, como chegou para mim. Falou: então eu vou continuar o meu caminho aqui, vou tentar melhorar, não posso ficar da mesma maneira que eu tô. E assim a gente vai, dia após dia, disciplinando cada vez mais as nossas atitudes, os nossos trabalhos, e vai chegar uma hora que aquele que é o defeito, que é o principal, a gente vai ter que dar atenção maior, querendo ou não querendo, e a gente está caminhando para isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.